Nas terras áridas do Nordeste, onde o sol escaldante se encontra com as noites estreladas, havia uma pequena vila chamada São Miguel. A vila era cercada pela Serra do Crato, uma montanha imponente e misteriosa, repleta de lendas e histórias contadas ao redor das fogueiras. Os moradores daquela vila viviam em harmonia com a natureza, mas sempre respeitando as tradições e os avisos dos mais velhos. Um desses avisos era sobre a lenda do lobisomem, uma criatura que, segundo diziam, assombrava as noites de lua cheia. Dizem que há muitos anos atrás, um jovem chamado Lucas, forte e destemido, desafiou as advertências de sua avó. Ele era conhecido por sua bravura e por caçar com os amigos na serra. Em uma noite de lua cheia, enquanto os ventos uivavam entre as árvores, Lucas decidiu explorar a montanha em busca de uma presa rara. Enquanto caminhava, ele se deparou com um antigo altar indígena, coberto de musgo e sombras. Curioso, Lucas se aproximou, sem pensar duas vezes, decidiu tocar em uma das pedras que adornavam o altar. Mal sabia ele que aquele ato liberaria uma maldição que transformaria sua vida para sempre. Naquela noite, ao retornar para casa, Lucas começou a sentir uma estranha transformação. A dor e a fome o consumiam, e, ao olhar-se no espelho, ele viu que suas feições estavam mudando. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seus instintos se tornaram mais aguçados. Ele se tornará um lobisomem. Naquela mesma noite, a vila foi tomada pelo pânico. O uivo de uma criatura aterrorizante ecoou pela Serra do Crato, e os moradores, temerosos, se trancaram em suas casas. No entanto, Lucas, agora lutando contra a besta que habitava seu corpo, vagava pelas florestas, incapaz de controlar suas ações. As noites se passaram, e o povo de São Miguel começou a suspeitar que o lobisomem poderia ser alguém da vila. A avó de Lucas, uma mulher sábia e respeitada, decidiu que precisava agir. Com a ajuda de um velho xamã, eles prepararam um ritual para tentar libertar Lucas de sua maldição. Na próxima lua cheia, enquanto a vila se reunia em oração, a avó de Lucas subiu a Serra do Crato, chamando pelo neto. Ela sabia que, no fundo, Lucas ainda estava lá, escondido sob a pele da besta. Com lágrimas nos olhos, ela pediu ao espírito da montanha que devolvesse seu neto. Ouvindo o chamado de sua avó, Lucas lutou contra a besta que o dominava. Em um momento de clareza, ele recordou as histórias de sua infância, o amor de sua avó e a vida que havia deixado para trás. Com o último esforço, ele se libertou, sob a luz da lua, voltou a ser humano. Quando a luz do dia finalmente surgiu, Lucas estava de volta à vila, exausto, mas livre. A maldição tinha sido quebrada, mas a experiência deixou marcas profundas em seu coração. Ele prometeu nunca mais desrespeitar as tradições e sempre ouvir os conselhos dos mais velhos. A lenda do lobisomem da Serra do Crato se espalhou pela região, e Lucas tornou-se um defensor das tradições locais, contando sua história para que outros não cometessem os mesmos erros. E assim, as noites de lua cheia passaram a ser momentos de reverência e respeito, onde os moradores se reuniam para contar histórias e manter viva a memória de um jovem que, ao enfrentar a escuridão, encontrou a luz do amor familiar. Era uma noite de verão em Goiânia, e o céu estrelado refletia na tranquilidade da cidade. No entanto, algo estava prestes a perturbar essa paz. Em um dos bairros mais antigos, um grupo de amigos se reuniu em volta de uma fogueira, contando histórias de assombrações e lendas urbanas. Um dos amigos, Lucas, decidiu que era hora de contar a história do lobisomem que assombrava a cidade. Ele começou a narrativa. Há muitos anos, em um pequeno vilarejo próximo a Goiânia, havia um homem chamado Joaquim. Ele era conhecido por seus trabalhos no campo e sua bondade com todos. Mas, em uma noite fatídica, Joaquim foi mordido por um lobo enquanto colhia frutas na floresta. O que ninguém sabia era que aquele lobo não era comum, ele era o guardião de uma antiga maldição. Após a mordida, Joaquim começou a mudar. Nas noites de lua cheia, ele se transformava em um temível lobisomem, aterrorizando os moradores da região. Os gritos das pessoas ecoavam nas ruas, e rumores sobre o monstro à solta se espalharam rapidamente. Aqueles que cruzavam seu caminho na calada da noite nunca mais eram vistos. Os habitantes da cidade decidiram tomar medidas. Formaram um grupo de caçadores e se armaram com tochas e lanças. Na próxima lua cheia, eles se reuniram na floresta, determinados a acabar com a criatura que atormentava suas vidas.
No entanto, ao encontrarem Joaquim sob a luz da lua, perceberam que ele ainda tinha traços de seu antigo eu. Ele não queria ferir ninguém e estava preso em um corpo que não reconhecia mais. Os caçadores hesitaram, mas a fúria da besta era forte e incontrolável. Foi uma batalha intensa, mas no final, Joaquim, lutando contra sua própria natureza, conseguiu se libertar da maldição, mas não sem um custo. Ele desapareceu na densa floresta e, desde então, seu espírito vaga por Goiânia, protegendo a cidade de outros seres malignos. Dizem que, em noites de lua cheia, se você ouvir uivos vindos da floresta, é Joaquim, lembrando a todos que o verdadeiro monstro pode estar dentro de nós. E, mais importante, que a bondade e a compaixão podem vencer até mesmo as mais sombrias das maldições. Os amigos ouviram a história em silêncio, e um frio percorreu suas espinhas. O sol começou a nascer, e todos decidiram que era hora de voltar para casa, mas não sem uma última olhada para a floresta. Desde aquele dia, sempre que a lua cheia surgia, eles se lembravam da lenda de Joaquim, o lobisomem de Goiânia, e da lição que ele deixará para todos: o amor e a amizade podem ser mais poderosos do que qualquer maldição. Na cidade de Manaus, e a lua cheia iluminava as densas florestas que cercavam a metrópole. Os habitantes, acostumados com os sons da natureza, sentiam-se seguros em suas casas. No entanto, uma antiga lenda começava a ressurgir entre os moradores mais velhos da cidade: a história do lobisomem. Diziam que, em noites de lua cheia, um homem que havia sido amaldiçoado se transformava em uma criatura feroz, vagando pelas ruas da cidade e pelos arredores da floresta. Acreditava-se que ele era um jovem chamado Miguel, que, em uma noite fatídica, desrespeitou uma tradição local e fez uma promessa que nunca deveria ter feito. A maldição o transformou em um lobisomem, e a única maneira de quebrá-la era encontrar o amor verdadeiro. Os rumores sobre avistamentos do lobisomem começaram a se espalhar, e os moradores relatavam encontros aterrorizantes. Alguns diziam ter visto uma criatura peluda, com olhos brilhantes e garras afiadas, espreitando nas sombras da floresta. Outros ouviam uivos que ecoavam pela cidade, gerando pânico e medo. Entre os que ouviam essas histórias estava Ana, uma jovem estudante de biologia. Fascinada pelo folclore amazônico, decidiu investigar a lenda. Em suas pesquisas, ela descobriu que Miguel não era apenas uma vítima da maldição, mas também um guardião da floresta, condenado a proteger a natureza enquanto buscava seu amor verdadeiro. Naquela noite, Ana decidiu se aventurar pela floresta, determinada a encontrar a verdade. Armou-se com uma lanterna e um caderno, pronta para registrar tudo. Conforme se aprofundava na mata, sentiu a presença de algo a observando. O coração batia acelerado, mas sua curiosidade era maior. De repente, um uivo cortou o silêncio da noite. Ana, em vez de recuar, seguiu o som. Ao chegar a uma clareira, encontrou a criatura. Era Miguel, na forma de lobisomem, mas em seus olhos havia uma centelha de humanidade. Ele a olhou com tristeza e desespero, como se estivesse preso entre dois mundos. Ana, empática, sentiu que ele não era uma ameaça. Com coragem, começou a falar com ele, contando sobre sua busca pela verdade e sua determinação em ajudar. Miguel, tocado por suas palavras, percebeu que talvez ela fosse a chave para sua libertação. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava a clareira, Ana e Miguel formaram um laço inesperado. Com o passar das noites, Ana retornava à floresta, sempre disposta a ouvi-lo e apoiar sua luta contra a maldição. Em um momento de conexão profunda, Miguel confessou seu amor por Ana, e ela, por sua vez, também começou a sentir algo especial por ele. Com o amor florescendo entre eles, Miguel finalmente se libertou da maldição na noite da próxima lua cheia. A transformação foi mágica, a criatura feroz deu lugar a um homem, e Miguel estava livre para viver sua vida novamente. A floresta, que antes o prendia, agora o acolhia como um amigo. Ana e Miguel tornaram-se inseparáveis, e juntos, eles dedicaram suas vidas a proteger a Amazônia, compartilhando a lenda do lobisomem como um símbolo de amor e redenção. A história de Miguel e Ana se espalhou por Manaus, e a lenda do lobisomem, antes temida, agora era contada com carinho e respeito, lembrando a todos que o amor verdadeiro pode superar até as mais sombrias maldições. Uma noite enluarada na pequena cidade de São Miguel, interior de São Paulo. As ruas estavam tranquilas, com apenas o som dos grilos quebrando o silêncio da madrugada. A cidade, cercada por vastos campos e florestas densas,
era conhecida por suas tradições e lendas que passavam de geração para geração. Entre elas, a mais temida era a do lobisomem. Diziam que, em noites de lua cheia, um homem que vivia nos arredores da cidade se transformava em uma criatura horrenda. Ele havia sido amaldiçoado por sua avareza e egoísmo, e agora, sempre que a lua brilhava no céu, ele se tornava um ser sedento por carne e sangue. Os moradores, assustados, evitavam sair de casa quando a lua estava cheia, e histórias sobre desaparecimentos e ataques misteriosos eram sussurradas nas esquinas. Certa vez, uma jovem chamada Clara, curiosa e corajosa, decidiu que não poderia viver com medo. Ela havia ouvido os relatos de sua avó sobre o lobisomem. Em uma noite de lua cheia, armou-se com uma lanterna e um bom par de tênis. Determinada a descobrir a verdade, Clara seguiu a trilha que levava à floresta, onde, segundo as lendas, o lobisomem costumava aparecer. Enquanto caminhava, o vento soprava frio, e Clara sentiu um arrepio na espinha. A escuridão ao seu redor parecia viva, e os sons da floresta se intensificavam. Após alguns minutos, ela avistou uma figura estranha entre as árvores. O coração dela disparou. Era um homem, mas não qualquer homem. Ele estava de pé, com olhos brilhantes como duas lanternas e uma expressão que misturava dor e raiva. Clara, apesar do medo, se aproximou. "Você é o lobisomem?" perguntou, sua voz tremendo. O homem virou-se e, em vez de atacar, começou a falar. Ele contou que sua transformação era um fardo, um castigo por seus erros do passado. Ele não queria ser um monstro, mas a maldição o consumia a cada lua cheia. Compreendendo a dor do homem, Clara teve uma ideia. Decidiu que poderia ajudar a quebrar a maldição. Juntos, eles foram até a fonte da antiga árvore que, segundo as histórias, era o centro da maldição. Clara fez uma promessa ao homem. Ela o ajudaria a encontrar um jeito de se libertar, desde que ele prometesse nunca mais atacar os inocentes. A partir daquele dia, Clara e o homem, que se chamava Miguel, trabalharam juntos. Clara pesquisou sobre rituais e lendas, e Miguel começou a se controlar, aprendendo a viver com a maldição. Durante várias luas cheias, eles se encontraram e, com cada encontro, a humanidade de Miguel parecia brilhar mais forte. Finalmente, em uma noite especialmente clara, Clara realizou um ritual sob a árvore mágica. Com a ajuda da comunidade, ela pediu perdão em nome de Miguel e propôs um novo começo. A lua cheia iluminou o céu, e, quando o ritual chegou ao fim, Miguel sentiu uma onda de calor. A transformação aconteceu, mas, desta vez, foi diferente. Ele não se tornou um monstro, ao invés disso, recuperou sua forma humana permanentemente. A cidade de São Miguel nunca mais teve medo do lobisomem. Miguel e Clara tornaram-se símbolos de superação e compaixão, e a lenda que antes aterrorizava os moradores agora se transformou em uma história de amizade e redenção. A lua cheia passou a ser celebrada, e as noites, antes temidas, se tornaram ocasiões de festividade e união. E assim, a lenda do lobisomem se tornou uma lembrança de que todos podem mudar, se houver amor e compreensão. Era uma vez, na cidade de Anápolis, Goiás, uma pequena comunidade cercada por vastos campos e montanhas imponentes. A cidade, conhecida por suas festas e tradições, guardava um segredo que poucos ousavam comentar, a lenda do lobisomem. Há muitos anos, um homem chamado Miguel vivia na cidade. Ele era um agricultor respeitado e amado por todos, mas havia um mistério em sua vida. Miguel era um homem solitário, que frequentemente passava noites inteiras vagando pelos campos. Os moradores começaram a notar que, em noites de lua cheia, o som de uivos ecoava pela cidade, e Miguel desaparecia por horas. Certa noite, após uma festa na cidade, Miguel não voltou para casa. Preocupados, seus amigos foram procurá-lo. Eles o encontraram no topo de uma colina, sob a luz da lua cheia, em um estado de transe. Quando se aproximaram, perceberam que ele estava coberto de pelos e seus olhos brilhavam como os de um animal selvagem. Assustados, os amigos correram de volta para a cidade, contando histórias de um lobisomem à solta. Com o passar do tempo, a lenda de Miguel se espalhou. As pessoas começaram a evitar os campos nas noites de lua cheia, e a cidade se encheu de medo. Diziam que o lobisomem tinha o poder de transformar qualquer um que cruzasse seu caminho em um ser como ele. Aqueles que se atreviam a caçar Miguel nunca mais eram vistos. Mas havia uma jovem chamada Clara, que não acreditava nas histórias. Ela tinha um amor platônico por Miguel e estava determinada a descobrir a verdade. Numa noite de lua cheia,
Clara decidiu ir até a colina onde Miguel costumava estar. Com um coração valente, ela chamou por ele. Para sua surpresa, Miguel apareceu. Ele estava diferente, mas ainda havia algo humano em seus olhos. Clara, sem medo, se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Miguel explicou que, em uma noite fatídica, ele havia sido amaldiçoado por um velho sábio após uma discussão. A maldição o transformará em lobisomem nas noites de lua cheia. Clara, tocada pela história, decidiu ajudar Miguel a encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Juntos, eles buscaram a sabedoria dos mais velhos da cidade e descobriram que a única forma de quebrar a maldição era com um gesto de amor verdadeiro durante a próxima lua cheia. Naquela noite, Clara e Miguel se encontraram na colina novamente. Com a lua cheia iluminando o céu, Clara declarou seu amor por Miguel, segurando suas mãos. Naquele momento mágico, a luz da lua envolveu os dois, e a maldição foi quebrada. Miguel se transformou de volta em humano, e o lobisomem que aterrorizava Anápolis nunca mais foi visto. A história de Miguel e Clara se tornou uma lenda na cidade, lembrada em festas e contada de geração em geração. E, assim, Anápolis aprendeu que o amor verdadeiro pode superar até mesmo as maldições mais sombrias. Em uma pequena cidade de Roraima, cercada pela densa floresta amazônica e iluminada apenas pela luz da lua, havia uma lenda que permeava o cotidiano dos moradores. Diziam que, nas noites de lua cheia, um lobisomem vagava pelas trilhas escuras, trazendo terror e mistério. A história começou com um jovem chamado Lucas, um garotinho curioso e destemido, que adorava explorar a floresta. Desde pequeno, ele ouvia as histórias contadas pelos mais velhos sobre um homem que, após uma maldição, se transformou em lobisomem. No entanto, Lucas não acreditava nas lendas e sempre desafiava seus amigos a explorar a floresta durante a noite. Certa noite, ao se aventurar sozinho, Lucas decidiu seguir um caminho que nunca tinha trilhado antes. As árvores pareciam sussurrar segredos enquanto ele caminhava, e a lua cheia iluminava seu caminho com um brilho prateado. Contudo, à medida que avançava, uma sensação estranha começou a invadi-lo. Ele sentia que não estava sozinho. De repente, um uivo profundo ecoou pela floresta, fazendo o coração de Lucas disparar. Ele parou, ouvindo atentamente, e viu uma sombra se movendo entre as árvores. Com o medo tomando conta de seu corpo, ele decidiu voltar, mas antes que pudesse fazer isso, a criatura apareceu. Era um lobisomem, com olhos brilhantes e um pelo escuro que reluzia sob a luz da lua. Lucas ficou paralisado, mas, ao contrário do que esperava, a criatura não parecia ameaçadora. Em vez de atacar, o lobisomem o observou com uma expressão triste, como se carregasse um fardo pesado. O garoto, intrigado, percebeu que havia algo mais naquela criatura do que apenas o medo. Com coragem, Lucas se aproximou. Ele se lembrou das histórias sobre a maldição e decidiu perguntar: "Por que você está aqui? O que aconteceu com você?" Para sua surpresa, o lobisomem começou a falar em uma voz profunda e melancólica. Ele revelou que, anos atrás, havia sido um homem comum, mas uma antiga maldição o transformou em besta, condenando-o a vagar pela floresta sob a luz da lua. Lucas, com compaixão, decidiu ajudar a criatura. Ele prometeu que, na próxima lua cheia, reuniria os moradores da cidade para ouvir sua história e tentar quebrar a maldição. O lobisomem, tocado pela coragem do garoto, aceitou a proposta. Na próxima lua cheia, Lucas reuniu a comunidade. Ele contou a história do lobisomem e pediu que todos ouvissem suas palavras. A cidade, unida, decidiu ajudar a libertar o homem da maldição. Juntos, eles realizaram um ritual sob a luz da lua, pedindo perdão e oferecendo compaixão. Quando o último feitiço foi pronunciado, um brilho intenso envolveu o lobisomem. A criatura se contorceu e, em um instante, transformou-se novamente em um homem. Era um morador da cidade, que havia desaparecido anos atrás. A felicidade e a gratidão tomaram conta do ar enquanto todos celebravam a libertação. Desde então, a lenda do lobisomem se transformou em uma história de esperança e união em Roraima. Lucas se tornou um herói local, e a floresta, agora, era vista com novos olhos, como um lugar de mistério, mas também de magia e compaixão. A cidade aprendeu que, às vezes, o que parece ser uma sombra pode esconder uma história de redenção. E nas noites de lua cheia, em vez de medo, havia celebrações em homenagem à amizade e à coragem. Se você gostou da história do vídeo, curta e se inscreva no nosso canal.
Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.